Bom dia, guerreiros da Nova Ordem de Cristo. Aqui quem vos fala é Marcelo Rodrigues, Dr. Nier, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Estamos começando hoje, agora, o estudo do livro Templários, a Ilha Secreta dos Templários, certo? Está sendo publicado em conjunto hoje a finalização do livro, do episódio do livro Os Templários da América e esse livro, certo? Também estamos comunicando a vocês que estaremos enviando catecismos para as iniciações segunda-feira. As iniciações começarão a partir das 7h30 da noite, certo? Já passei o link para alguns dos irmãos que vão ser iniciados. E o seguinte, irmãos, hoje à noite, eu passaria a todos vocês os procedimentos para as iniciações, tá certo? Como será todo o acompanhamento durante a iniciação e como será a iniciação quântica de terça-feira a 8 para os irmãos que estão sendo iniciados hoje. Então, vamos dar prosseguimento ao estudo do livro Os Templários da América. Bom, pessoal, continuando com os estudos aqui do livro O Templário da América. Então, aliás, as Ilhas Secretas dos Templários, ficamos nas igrejas de Borloo, certo? A King Saga conta-nos que Borloo tinha 14 igrejas. Não se sabe ao certo se esse era o número à época de Egil, ou 2 séculos depois, quando a saga foi escrita. Sabemos, entretanto, que Borloo medieval testemunhou e edificou 15 igrejas de pedra, muito estranhas, 3 das quais foram derrubadas e reconstruídas nos mesmos locais no final do século XIX. De algumas igrejas medievais hoje só restam ruínas, mas 11 dos 15 edifícios originais ainda são usados atualmente. Essas igrejas formam o cerne de nossa investigação. As igrejas de pedras de Borloo não são como as outras da Dinamarca. 4 delas são redondas e em nenhum lugar do mundo existe tamanha concentração de igrejas redondas, afora Jerusalém. A curiosidade dessas 4 estruturas circulares está do arranjo do balcão da igreja e abside, ligados diretamente a uma rotunda cilíndrica. Há muito tempo, essa questão são temas de debates históricos e de controvérsia. A planta sugere que as construções não tinham como objetivo somente a veneração a Cristo, mas também um propósito militar e provavelmente defensivo. A hipótese principal atualmente entre os historiadores é a convencional, de que as construções religiosas também forneciam refúgio para a população local em tempos de perigo. De fato, na época da sua construção no século XII, isso a partir do ano 1100, viu, pessoal? A Dinamarca estava sofrendo contínuos ataques rápidos ao longo da sua costa béltica pelos piratas eslavos venidos
que possuíam a formidável fortaleza de Ascana e a ilha de Rügen, na costa alemã. Entretanto, esses ataques terminaram em 1169, quando o rei Valdemar I, o Grande, conquistou Rügen e incendiou Arcana. Consequentemente, e para o resto do século XI e XIII, a costa béltica ficou em paz e não houve mais necessidade de construir fortalezas defensivas. Sendo assim, se o seu propósito era defensivo, então as igrejas de Borgum devem datar de uma época anterior a 1169. Os três formando círculos horizontais interrelacionados. A galera da rotunda é sustentada por um simples pilar central maciço. A arquitetura, veja só, esse simples pilar é um pilar que se coloca ao centro do. Nós falamos que isso aqui era um acampamento, certo? Então, ao centro se coloca um pilar. Esse pilar, mais tarde, foi denominado de pedra fundamental, certo? Que se encontra na capela da famosa fortaleza da Idade Média, Châtel-Perrin, em Áustria, na Palestina, construída pela Grande Ordem dos Monges Combatentes, os Cavaleiros Templários. Sugerimos a leitura de Templários, sua origem mística, de Pierre Chapelon, editor, Masra Editora. Da arquitetura templária é remanescente desse estilo de construção peculiar. Isso pode ser visto claramente na Igreja da Ordem Convento de Cristo em Tomar, Portugal. Com exceção dessas 4 construções circulares, todas as igrejas de Borglum têm torres incomuns, que também merecem ser detalhadas. Essas características únicas do projeto da Igreja da Ilha levanta 2 questões inevitáveis. Qual era o propósito do projeto? Onde esse projeto se originou? Há muito tempo, essa questão são temas de debates históricos e de controvérsia. A planta sugere que as construções não tinham como objetivo somente a veneração a Cristo, né? Mas também um propósito militar e provavelmente defensivo. A hipótese principal atualmente entre os historiadores é a convencional, de que as construções religiosas também forneciam refúgio para a população local em tempos de perigo. De fato, na época da sua construção no século XII, isso a partir do ano 1100, viu pessoal? A Dinamarca estava sofrendo contínuos ataques rápidos ao longo da sua costa béltica pelos piratas eslavos venidos, que possuíam a formidável fortaleza de Ascana e a ilha de Rügen, na costa alemã. Entretanto, esses ataques terminaram em 1169, quando o rei Valdemar I, o Grande, conquistou Rügen e incendiou Arcana. Consequentemente, e para o resto do século XI e XIII, a costa béltica
ficou em paz e não houve mais necessidade de construir fortalezas defensivas. Sendo assim, se o seu propósito era defensivo, então as igrejas de Borgon devem datar de uma época anterior a 1169. Bom, no nosso livro A Ilha Secreta dos Templários, estamos aqui na página 24. Esta tem sido a grande discussão entre os historiadores, que já se defendeu uma data põe pós e pré 1169. Certamente pode-se afirmar que algumas das estruturas, né, das igrejas datam de uma década depois, quando a paz era ainda incerta e não tinha sido estabelecido definitivamente. Entretanto, geralmente supõe-se que as igrejas tenham sido construídas antes da primeira metade do século XIII. A data correta dessa igreja é de extrema importância, se for provado que são posteriores a 169. Então, algumas outras explicam que não é de defesa. Deve ser dada para o notável projeto. Arquitetura gótica. Bom, Matias Birkby, o arquiteto dinamarquês, em seu importante registro das igrejas de Bonn, ressalta que a arquitetura demonstra uma fusão de elementos góticos e romanescos. Isso sugere que, para esta parte do mundo, a data da construção mais antiga deve ser o início do século XIII, que é 1200, viu, pessoal? Os aspectos góticos não são por si próprios extremamente interessantes. Poderia aqui haver alguma ligação com os grandes catedrais góticas da Europa medieval? Afirma-se que as catedrais foram edificadas por maçons, pedreiros livres, né? Ou seja, construtores iniciados em secretos e específicos da guildas, entre os quais estavam os conhecimentos de mistérios tais como as dimensões do templo do rei Salomão de Jerusalém. Acredita-se que esses maçons viajavam pelo continente, construindo catedrais baseadas em medidas e relações secretas. É possível dizer se pode existir verdade nestas fábulas, mas é certo que as catedrais possuem uma linhagem simbólica, uma linguagem simbólica em sua decoração, que pode facilmente ser reconhecida por um olho treinado, incorporados na própria arquitetura. Parecem estar escondidos elementos confusos e misteriosos para os leigos não iniciados. O gótico é um estilo arquitetônico extraordinário e original, que apareceu repetidamente na França por volta do ano 1130, tendo surgido por inteiro um aparente desenvolvimento ou experimentação em Passart. Devemos observar que foi em 1127 que os cavaleiros templários retornaram de Jerusalém e relataram o seu mentor, Bernardo de Claraval, que fazia parte, viu, pessoal, da linhagem sagrada, que sua missão estava cumprida. Então,
que sua missão mentirosa está cumprida. Existe então uma ligação entre os Templários e a primeira aparição do estilo gótico. Dentro de um curto espaço de tempo, o gótico atingiu o seu ápice. As catedrais maravilhosas, peças de arquitetura, demonstrando um conhecimento de engenharia, matemática, geometria extremamente avançado. Multiplicaram-se em menos de 100 anos, 80 maravilhas similares foram construídas. Na época da construção da Catedral de Chartres, aproximadamente 20. Outras obras de arte como essas estavam em construção somente no norte da França. Como se deu essa expansão? Bom, gente, aqui, de onde vem essa técnica? Com esses inúmeros arquitetos habilidosos, mestres, artesãos, construtores foram encontrados em uma área tão pequena. Bom, pessoal, antes de me adiantar, antes de voltar ali a página, eu vou mostrar um pouco para vocês da catedral e vou mostrar de novo outra vez, mais um pouco na frente de outros vídeos, certo? Olha como é que ela é, olha a estrutura dela, olha como ela é aqui, ó. Certo? Agora vamos voltar para a página 36. Ao se analisar o surgimento do gótico, a questão se multiplica com essa inovação fantástica aparece ao mesmo tempo em vários locais do Ocidente cristão. Parece-nos praticamente impossível dizer onde a primeira galeria original foi erigida, já que elas parecem ter surgido simultaneamente por toda a Europa. Misterioso também é o financiamento simultaneamente por toda a Europa. Misterioso também é o financiamento de todo esse trabalho. A cidade de Chartres tinha poucos milhares de habitantes. Como poderiam essa moderna comunidade ter fundado a construção de um edifício enorme e sublime como a Catedral de Notre Dame? Poderemos imaginar também como o padre, remota e isoladamente comunidade de pescadores de Borgom poderiam gastar tanto de sua energia e recursos na construção de inúmeras, ainda que modestas igrejas. Isso parece nos levar à conclusão de que um plano bem organizado estava sendo colocado em operações. Mas por quem, gente? Por nós, os Cavaleiros Templários e o Conselho Rosa Cruz, que administrava a Ordem Templária, certo? E agora, temos a pergunta que parece fornecer o vislumbre de uma resposta. Acima de tudo, o estilo gótico aparece nas abadias dos Sistines. Em seu livro sobre Catedral de Chartres, Louis Campe diz: para se alcançar a galeria gótica e tudo que acompanha, foi necessário projetar nada menos do que uma geometria descritiva que fosse capaz de mostrar em um simples diagrama colocado sobre o chão não somente as suas interrelações de volume, colunas e curvas, mas também a concordância do expulso horizontal e contra-expulso horizontal de um marco. Tudo isso pela simples jogo de geometria e forças harmônicas. Essa ciência, pelo menos em seu aspecto material, foi ensinada aos construtores de edifícios religiosos pelos monges de Cistercienses, esses missionários do gótico, como Pierre de Colombe os chama.
Em descrição dos sístenes parece apropriada. Examinaremos mais adiante neste livro a vida da figura líder desses missionários góticos, o Bernardo de Claraval, que também Bernardo de Claraval, gente, foi o fundador da Ordem Templária, ele que fez, houve toda uma organização após o ano 70, com a morte de Tiago, irmão do grão-mestre Jesus, e ex-rei, né, porque Jesus já tinha sido assassinado no ano 70, o restante da família de Cristo viajou para onde hoje é a Europa, não é? E ficou-se, né, juntando forças, aguardando o momento de voltarem e tomarem aquele local sagrado que pertencia a eles, né? E eles assim fizeram, gente. Eles voltaram e tomaram o local sagrado novamente. Então, foi isso que aconteceu quando em 1118, né? Após as grandes cruzadas, Bernardo Claraval, Hugo de Pai e todos os outros 9 integrantes do Conselho Rosa Cruz, templários, bispos, que era o Bernardo Claraval, e papas, juntaram forças para empreender a Grande Cruzada e tomar de volta o poder para a família de Cristo, né? O poder, como eu no vídeo, os irmãos do Conselho Rosa Cruz da Ordem de Cristo, da Ordem Templária, certo? Que era a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. O Conselho Rosa Cruz juntou forças, né? O Papa, o Bernardo Claraval, o Hugo de Pai, certo? Todos eram 11 homens. O Hugo de Champagne, certo? Eles juntaram forças e fizeram a escavação. E para evitar de novo aquela possibilidade de tomar o poder por parte de algumas pessoas, então eles começaram a criar várias novas Jerusaléns em vários cantos do planeta, certo? E essa era a extensão comercial da família de Cristo. Bom, essa descrição do Cristo parece, já li essa parte, bom, será visto que tanto em seus contatos como em suas habilidades organizacionais, ele foi mais do que capaz de conceber e financiar o gigantesco desenvolvimento da construção de catedrais góticas. De fato, é difícil imaginar alguém mais apto a realizar essa tarefa com as experiências, a habilidade e a riqueza dos cisnes. Os templários, diretamente sob controle, ele tinha acesso aos conhecimentos científicos, aos fundos e talentos da sociedade na qual vivia, e as ordens que ele controlava mostram ainda outro talento essencial, o de ocultar ou pelo menos manter a descrição. A palavra gótico merece ser analisada. Esse método de construção totalmente novo e científico facilitou a criação de imensas estruturas de pedras maciças. Góticas, nos templos góticos, arcos podiam chegar a alturas que antes teriam sido consideradas impossíveis. Maior iluminação poderia ser obtida para fluir livremente pelas grandes janelas circulares. Tais edifícios, ao se destacarem em suas cercanias medievais, deviam impor respeito e parecer quase milagrosos aos olhos de gente da cidade que se aglomerava a seus pés em pequenas casas
de taipa e vigas de madeira. Mas por que esse novo estilo que fazia uso hábil desculpa, pessoal, da interação entre as leis da geometria e da gravidade? Deveria chamar de arte gótica. Bom, não há uma resposta correta para essa pergunta. Foi sugerido que a palavra não possui conexão com Gothic, o que deveria e que deriva do Gothic, que significa mágico. Outra sugestão interessante foi do alquimista francês Fancelin, em seu livro O Mistério das Catedrais. Fancelin desapareceu em misteriosas circunstâncias em 1925. O livro foi posteriormente publicado por Eugène Chartreux. O autor ressalta que arte gótica, pode ser interpretada como uma transcrição ortográfica da arte gótica, da palavra arcote, que significa gíria, originalmente uma linguagem secreta utilizada por criminosos. A definição do diagnóstico de gíria é linguagem especializada de certo grupo de pessoas, somente compreende para aqueles dentro do conhecimento, isto é, os iniciados. Quer dizer, essas gírias, gente, não é gírias usadas hoje por jovens, certo? Gíria eram pequenos trechos, certo? Que serviriam para compreensão do que se estava sendo dito. É como se fosse palavras, como nós fazemos hoje, né, em ordem secreta, que nós usamos algumas palavras para nos identificarmos, certo? De acordo com o mito grego Jasão, arcote era a linguagem falada pelos argonautas, a tripulação do navio Arco, que foi construída por Arcos, sob a liderança de Jasão. O navio e sua tripulação velejaram para achar o bezerro de ouro na costa de Frexcoco. De repente, nossa atenção se volta para Borgonha. Um eco enfraquecido cruza os séculos silenciosos. O mito grego do bezerro de ouro é descoberto na ordem da cavalaria iniciatória da corte de Borgonha. Quer dizer, nós borgonhas usávamos o moloque, né, o bezerro de ouro, para iniciação. Entende? Ao mesmo tempo em que a arte gótica começava a se difundir e florescer no Oriente cristão, Fulcanelli e os mitos da Grécia Antiga ligam o nome gótico e a linguagem. Então, o que é linguagem? Uma linguagem consiste de palavras, símbolos sonoros. Palavra de linguagem, né? Uma linguagem consiste em palavras, símbolos sonoros com significados específicos. Os símbolos permitem nossa comunicação com os outros. Quando sabemos o significado dos símbolos, podemos entender a linguagem. Os utilizados na arquitetura das catedrais góticas podem ser descritos como uma geometria protótipa, e estes mesmos símbolos serão encontrados nas estruturas religiosas ao redor do mundo.
Mas antes de mergulharmos nos aparentes arcanos intimidantes do simbolismo geométrico, será necessário nos determos por um momento nesse elemento crucial da nossa investigação. É importante que o leitor entenda que não é necessário conhecer geometricamente para entender o significado dos símbolos que vamos abordar. As explicações detalhadas requeridas pelos versados nesse assunto foram confirmadas no capítulo 12 deste livro. Entretanto, uma propriedade simples e ao mesmo tempo básica da geometria deve ser explorada agora, uma vez que explica por que os símbolos ligados à arquitetura religiosa são geométricos. É a chave para a linguagem que estamos tentando entender. Felizmente, a explicação é simples. As ideias são básicas e não são novas. Na verdade, embora pareçam novas e originais, para a maioria das pessoas atualmente elas eram bem conhecidas no passado. Então vamos ficar aqui, pessoal, na magia dos números, certo? Na magia do número para o próximo capítulo. Um dos elementos mais importantes da linguagem da geometria simbólica é a quadradura do círculo, quadradura dentro do círculo. É isso aqui, ó. Bom, gente, vamos ficar por aqui da página 38, certo? E na quadradura do círculo é quando você faz um quadrado dentro do círculo para criar assim um estudo e uma ampliação da geometria sagrada, certo? Aqueles que depois quiserem fazer conosco o estudo da geometria sagrada após o término desse livro, vamos dar início ao estudo da geometria sagrada, certo? Para todos os irmãos que queiram estar conosco e assim aprendemos e evoluímos sempre. É uma honra estar com vocês. Muita paz, muita luz a todos. Vamos aprender sempre, buscar sempre o conhecimento, contestar tudo que nos são informados, ver quais são os interesses em cima do que são fornecidos e vamos aprender, gente. Porque aquele que tem a sua mente guiada apenas por outras pessoas não sabe o que é a real segredo da vida, né? Então a todos, muita paz, muita luz e até segunda-feira, durante as iniciações, às 7 horas da noite, com os irmãos que assim estão se designaram para ser iniciado de forma virtual e de terça a 8 faremos a iniciação quântica desses irmãos. Muita paz a todos. Que o grande arquiteto do universo, que é Deus, esteja sempre com todos vocês. Bom, irmãos, eu queria parabenizar os irmãos André Guerreiro, certo? E o irmão Edson, pela aquisição das placas, das capas, aliás, das capas templárias da Nova Ordem de Cristo, né? Que vão vir com a cruz templária aqui desse lado, certo? E no peito esquerdo a logomarca, no símbolo da Nova Ordem de Cristo. E aqui no capô, nessa parte aqui do capô, vai vir o brasão de graus, certo? Então os dois irmãos foram os primeiros a adquirir as capas templárias. É uma honra, irmão, estarmos com vocês. E em breve farei a ritualística de quando o irmão fabricante vai entregar a vocês. Então assim que ele entregar, eu vou fazer a iniciação. Pessoal, a iniciação das capas, certo?
E se vocês já estiverem com a espada de vocês, fale na iniciação, é a consagração da capa e da espada de vocês. Então, é uma honra estar com vocês e para que vocês já possam iniciar outros irmãos, certo? Como presencialmente como membros da Ordem de Cristo, certo? Nova Ordem de Cristo. Então, estarei sempre de pé e ordem para todos, para tirar qualquer dúvida e muita paz a todos, irmãos. Fiquem com Deus.